nós. O verso 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Posso ouvir um amém? Amém. Agora você olha para mim. O tema para essa palavra é posicionados naquilo que professamos. Vamos repetir isso? Posicionados naquilo que professamos. Amado, quando você perde a confiança, você também perde a firmeza nas suas palavras. Olha para mim. Eu já poderia encerrar o culto apenas com o que eu acabei de dizer e mandar você embora. Quando você perde a confiança, você também perde a firmeza, a sustentação nas suas palavras. E aqui está algo comum de todos nós. Perdemos a confiança em algum momento do caminho. E as nossas palavras também perderam a sua firmeza. Não apenas estamos tendo a dificuldade de nos sustentarmos em Deus, como não estamos conseguindo sustentar as nossas próprias palavras. Deus não quer um povo que apenas fala, Deus quer um povo que se sustenta naquilo que fala. Mas a falta de sustentação naquilo que falamos é reflexo da confiança que nós perdemos. Quando você permite a sua convicção, a sua crença, o seu crer ser afetado, você vai ver isso se tornar um reflexo na maneira como você fala, na maneira como você se comporta. E quando nós perdemos essa confiança, nós falamos como um gatinho, como deveríamos rugir como um leão. Você conhece um crente que mia ao invés de rugir? Está aí um crente que perdeu a confiança. Irmão, eu quero te dar uma palavra. Você não tem que miar como um gatinho, você tem que rugir como um leão. Uma pessoa confiante na coisa certa, do jeito certo, ele vai se destacar onde quer que ele esteja. Quem são as pessoas que são procuradas por outras? São aquelas que estão dentro de si, firmadas em algo. Quanto mais confiante você tiver no seu interior, mais destaque você vai ter no meio das pessoas. Pessoas procuram você? Se elas procuram você, é porque dentro de você existe uma confiança na qual você se apega, e para aquelas pessoas que olham para você, não veem apenas qualquer coisa, veem em você um destaque. E amado, você, ao perder esse lugar de sustentação, você acaba comprometendo o que sai da sua boca. E eu quero te dizer algo bem sério. A primeira pessoa a estar convicta do que sai de você, precisa ser você mesmo. Quando eu falo de alguém ser confiante, talvez você possa... Porque pessoas que são confiantes, elas são confundidas, muitas vezes, como pessoas soberbas e altivas. Sim ou não? Você já encontrou alguém assim? Você fala assim, o fulano é cheio de si mesmo. Na verdade, pessoas que têm aquela confiança estabelecida na coisa certa, no lugar certo, elas podem acabar sendo confundidas com alguém soberbo e altivo. E nós devemos ter cuidado, sim, com a soberba do coração e a altivez no olhar. O salmista diz no Salmo 131, verso 1, o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas muitas vezes, pessoas assim, elas não são compreendidas. Mas quando você vê alguém cheio de convicção plena dentro de si, saiba, ela está se apoiando em alguém. Ela está se apoiando em um lugar.
E geralmente as outras pessoas, quando olham para a gente assim, eles não sabem lidar com elas, porque a incerteza, a instabilidade, a inconstância e a falta de firmeza dentro de alguém vai fazer com que ela olhe para outra pessoa e se sinta inseguro. Irmão, se torne alguém seguro. E não é seguro de si mesmo, como o pastor Cícero disse, é seguro em Deus. Mas se torne seguro em algo. As pessoas podem até olhar para você e se sentir incomodadas. Eu já passei por isso. Olhar para alguém e falar, o fulano é cheio de si mesmo. Mas, na verdade, aquela confiança na qual ela se agarrava, gerava em mim aquele sentimento errado, aquele sentimento ruim. Mas, na verdade, a confiança daquela pessoa só estava demonstrando que eu não tinha firmeza dentro de mim. Muitos não vão te entender quando você se firmar em algo e a partir daquilo você se pôr a falar. Você será um louco por ter alguns tipos de convicções, irmão, ou algum tipo de convicção. Pessoas que estão convictas, elas mais cedo ou mais tarde serão chamadas de loucas. Por quê? A Bíblia já nos diz que as coisas espirituais são loucura para aqueles que perecem. Se agarre nas convicções certas. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o que pode parecer loucura para os outros é poder de Deus para nós. Mas eu não posso perder esse lugar de confiança aqui dentro, irmão. Porque se eu perder esse lugar, eu vou falar como um gatinho quando eu deveria bradar como um leão. Se eu perder esse lugar, quando eu subir aqui para cantar, eu vou cantar para dentro quando eu deveria cantar para fora. Todos nós precisamos encontrar esse lugar de confiança em Deus e sermos posicionados naquilo que professamos. Irmão, se você tem que se esforçar para algo, se esforce em crer. Diga comigo, eu preciso me esforçar em crer. Amém? Se esforce nisso. Porque uma das coisas que nós mais fazemos é o quê, irmão? Diga, falar. E ao falar, o primeiro que precisa estar convencido é você mesmo. A primeira pessoa a estar convencida das suas palavras é você mesmo. Imagina se eu subisse aqui e não estivesse convencido do que eu estou falando para você. Você ia me ver falando assim, irmão, que a Bíblia diz que, né, irmão, eu sou o primeiro que precisa estar convencido daquilo que falo. Você de igual forma, como que você vai pregar para alguém, irmão? Uma mensagem que nem você crê. Uma confiança que nem você carrega. Como é que você quer mostrar um Jesus para os outros, sendo que nem você confia nesse Jesus? Nem você crê nesse Jesus. Pessoas ousadas são pessoas que estão firmadas, sustentadas, debaixo de uma crença. E que ao falar, isso se manifesta para as outras pessoas. Se você não estiver convencido do que fala, os outros perceberão e não receberão as suas palavras. Irmão, desculpa, eu tenho um problema com um crente tímido, e eu vou descer a borracha nessa timidez, porque Deus não passa a mão para timidez, pelo contrário, a Bíblia diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nossa, pastor, você pegou pesado. Você não é um gatinho, você é um leão. Quando você tiver algo para falar, ponha firmeza em suas palavras, irmão. Olha para mim, vou te ensinar a se comportar diante das pessoas. Vou te ensinar a se portar como filho de Deus. Quando você for falar, ponha firmeza nas suas palavras. Eu não estou falando de brutalidade. É diferente. É ser firme. Posicione-se, querido, retamente. Estufa o peito. Vamos praticar isso. Senta direito no seu lugar. Aí, para de ficar assim, cacunda. Corcunda de Notre Dame. Não. Estufa o peito. Levanta os ombros. Aí.
Agora, lembre-se, todas as vezes que você for falar com alguém, eu não estou falando de ser altivo, mais uma vez, eu não estou falando de ser soberbo, mas quando for para você colocar as suas convicções, tenha esse tipo de postura. Estufe o peito, irmão, levanta seus ombros, se firme naquilo que você vai falar, incorpore a sua voz, não estou falando de você ficar possesso. Incorpore a sua voz, querido, e fale, dê peso para ela, dê peso para suas palavras, não fala assim mirradinho, não. Ai, irmão, Deus está dizendo, irmão. Não, irmão, coloca peso nas suas palavras, porque se você não crê naquilo que você está falando, as pessoas também não vão crer. Ah, pastor, mas isso não é querer impressionar os outros? Pastor, isso não é querer ser persuasivo por meio de palavras? E Paulo falou assim, que ele, quando foi pregar para as pessoas, pastor, ele não pregou com palavras persuasivas de sabedoria humana. É verdade. Paulo disse isso mesmo. Paulo falou assim, olha, quando eu fui pregar, eu procurei não saber de nada mais a não ser de Jesus Cristo, e é este crucificado. Só que o mesmo Paulo diz que não procurava persuadir os homens, ele também diz em 2 Coríntios 5,11, que conhecendo o temor do Senhor, ele buscava persuadir os homens a crerem na sua mensagem. O que é esse persuadir? Nada mais é do que induzir alguém pelas palavras a crer em algo. Agora, se Paulo não estivesse convencido da mensagem que ele carregava, como ele poderia induzir as pessoas a crerem na mesma mensagem? Hoje nós vemos um monte de cordeirinho que quando tem oportunidade para falar, se esconde, tem medo, se encolhe. Deus quer trazer o leão que está aí dentro para fora. Para de se esconder atrás de timidez. Ah, eu não sei. Quem está em você sabe trazer para fora quem está escondido aí dentro. De fato, há pessoas que querem impressionar outras com palavras de persuasão. Porém, o que não percebemos é que não são apenas as palavras que demonstram algo, mas a sua postura também. É por isso que eu disse, quando você for fazer as suas convicções, você for declarar as suas palavras, não use apenas as palavras, se comporte, tenha uma postura de alguém que está firmado naquilo que está falando. Olha para homens e mulheres que têm convicção plena dentro de si, você vai ver que não são apenas as palavras deles que demonstram confiança no que eles estão falando, mas a postura deles, a maneira como se comportam. Querido, isso vai ajudar você em tudo nessa vida. Não é só uma questão de você pregar para os outros, isso vai fazer bem para você em tudo. Falamos e nos comportamos baseados em como está o nosso interior. Se por dentro você é um gatinho tímido e acuado, é assim que você falará e se comportará. Mas se você for um leão, irá rugir e se posicionar como um. Você vai lá, tem aquela entrevista de emprego, e você chega lá diante do entrevistador e você fica assim. Ele te pergunta algo e você assim... Ô filho, você é filho de Deus ou é filho de quem? Se apoie, querido, nas convicções do seu interior e se levante como um filho de Deus. Querido, deixa a confiança do que Deus diz, de quem Deus é, crescer dentro de você. Porque você tem um lugar que você precisa se posicionar. Você tem um lugar que você precisa alcançar. E você vai alcançar com as suas palavras, mas você também vai alcançar com o seu comportamento. Alguém aqui já viu por meio de vídeo um leão defendendo seu território? Quem já viu? O que ele faz? O que o leão faz para defender o território? Ele começa a rugir. É assim ou não é? Ele começa a... Que rugido mais feio, né? Sabia que o rugido de um leão chega a 8 quilômetros de distância? A 8 quilômetros de distância, o rugido de um leão.
Ele começa a rugir. Para que ele está rugindo? Para dizer que aquele território ali pertence a ele. Ele toma postura, querido. Ele se torna altivo no bom sentido da palavra, porque ele sabe quem ele é, e ele está defendendo uma posição que ele tem, porque dentro de si, eu falando como se o leão fosse uma pessoa, mas dentro de si ele tem a confiança, a convicção: é meu, esse lugar me pertence e ninguém vai tomar. Ele toma postura de dominador. Pensa você se eu chegasse aqui para ministrar para você, debaixo de timidez e introvertido. Pensa, se eu chegasse aqui para não ter convicção nas coisas que eu vou te falar, eu estaria comprometendo a própria mensagem que eu prego. Vocês iam olhar para mim e falar assim: peraí, pastor, parece que nem o pastor está crendo no que ele está falando. Tudo o que de mim vocês conseguiram crer foi porque em mim vocês encontraram convicção do que eu estou falando. E assim vai ser de você para com as pessoas. Quer que as pessoas creiam no que sai de você? Seja o primeiro a crer naquilo que você está falando. E você tem uma mensagem para pregar. E você primeiro precisa se tornar confiante nessa mensagem. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho de Deus. E escute o que eu vou te dizer. Eu não estou falando, querido, sobre gritar. E aqui eu vou ser bem cuidadoso com o que eu vou dizer, porque existe base bíblica para nós gritarmos. A Bíblia fala para nós, a Bíblia fala de brados e gritos de louvor. A Bíblia também diz que quando Jericó foi para ser tomado, uma das instruções de Deus para o povo foi: no 7º dia, grite, e as muralhas caíram. Não posso falar contra isso. O problema, querido, que não é só uma questão de gritar, é uma questão de você confiar naquilo que você está gritando. Porque senão nós vamos só fazer barulho. Deus não quer que você só faça barulho. Deus quer com que o posicionamento que está dentro de você comece a conquistar os lugares onde você está. Nem é sobre berrar. Eu estou falando sobre você ter firmeza em suas palavras, convicções com o que sai da sua boca. Você vai falar assim: pastor, mas como é que eu posso ser tão convicto, tão confiante daquilo que eu falo? E se eu estiver errado? Irmão, isso é uma possibilidade. Eu vou falar para você, várias vezes eu já falei algo daqui convicto, mas eu estava errado. É possível você falar algo com convicção, mas você está errado. Eu passei por isso algumas vezes. O que eu tive que fazer? Eu tive que me retratar depois. Mas pelo menos eu estava convicto de algo. O problema é que a maioria de nós, nem para estar convicto do jeito errado, a gente presta. A gente se encolhe aqui dentro, falta firmeza, falta confiança, falta convicção. Irmão, manifestação dos filhos de Deus não são de filhos tímidos. São de homens e mulheres que se estabeleceram interiormente e se levantaram em Deus e se posicionaram onde precisam. O que eu quero te mostrar é que existe poder em suas convicções. E que quando você as transmite com o espírito certo, com a postura certa, isso causará um efeito positivo nas pessoas. O que você precisa entender é que tem um leão aí dentro enjaulado, irmão, esperando para sair desse lugar de inferioridade, para começar a rugir. Tem um leão aí dentro, põe ele para rugir. Sai desse lugar de inferioridade. Eu não sou... Você não é nada mesmo não, irmão, mas alguém que é tudo está habitando dentro de você. E quando ele... Eu vou usar uma palavra aqui que não é a melhor, mas quando ele incorpora em você, irmão, o negócio muda. Sai desse lugar, querido, que você age como um gatinho acuado. Quando você cantar, solta a sua voz. Eu tenho uma raiva, eu vou falar é raiva mesmo, é raiva. Nossa, o pastor tem raiva, eu tenho e não é pouca não. Eu tenho uma raiva quando alguém vem cantar aqui, ou vem ministrar, você, não sai nada. Mas que ódio que me dá. Ora, que convicção que você está firmado. Que firmeza que você tem, que confiança que você tem dentro de si.
Ponha peso nas suas palavras. Pronuncie as palavras audivelmente. Não, se for para estar errado, esteja errado com convicção. Pelo menos isso. Quando você for ministrar, fale com confiança, para que aqueles que te ouvem possam ter a firmeza de suas palavras sendo cravada dentro delas. É simples. Quem aqui confia no que Deus depositou dentro de si? Quem aqui confia no que Deus depositou dentro de si? Você quer cravar isso dentro de outras pessoas? Fale com confiança. Demonstre que você está acreditando no que você está falando. Engraçado, né? Os políticos fazem isso muito bem, né? Pena que para coisa errada. Não é isso que os políticos fazem? Eles se imposturam, eles criam uma postura de alguém sério, verdadeiro, honesto. Eles põem firmeza nas suas palavras e as pessoas acreditam, não é assim? Ainda que acreditem em mentira. Mas por que elas acreditam em mentira? Porque eles tiveram a postura e a firmeza nas palavras. Ora, veja, se a mentira consegue ser propagada em alguém que age assim, imagine a verdade dentro de você. Ah, pastor, mas eu não consigo falar com confiança, com convicção, eu não consigo ter esse posicionamento dentro de mim, pastor, porque eu sou iletrado, eu não sou estudado. E lá vem as desculpas. As pessoas não vão dar atenção nas minhas palavras, porque eu não tenho diploma, porque eu sou iletrado. Então vamos para a palavra, eu vou te dar um exemplo na prática, de que não é o seu diploma, de que não é uma capacitação humana. Eu vou te dar um exemplo na prática, que é naquilo que você se firma internamente, na coisa certa, na pessoa certa, do jeito certo, que vão fazer com que as pessoas acreditem no que sai da sua boca. Pedro e João foram presos, quem? Por quê? Porque eles estavam pregando a mensagem do Evangelho de Jesus. Atos capítulo 4, eles foram levados perante o Sinédrio, diante das autoridades, os fariseus, os mestres da lei, foram lá, levados os dois, presos. Sabe para que eles foram levados lá? Para dar satisfação do que eles estavam fazendo. E aí eles começam a defender lá, eles começam a falar o que eles estavam fazendo. No final da história, olha o que a Bíblia diz, Atos 4. Olha o que diz aqui. Porque os mestres da lei, as autoridades, ao ouvirem Pedro e João, chegaram a essa conclusão. Observando a coragem de Pedro e João, tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Qual era a diferença deles? Era o diploma que eles carregavam? Não, porque aqui diz que eles eram homens simples e iletrados. Mas por que ficaram perplexos com aquilo que saía da boca de Pedro e João? Por quê? Porque eles tinham convicção no que eles estavam falando. E eles puderam reconhecer que Pedro e João estiveram com alguém. Então a nossa desculpinha de que somos iletrados cai por terra aqui. Você não precisa, querido, ser um doutor em nada. O que você não pode ser é vazio de convicção. Você não precisa de diploma. O que você precisa ter é convicção governando o seu interior. Quem entendeu, diga amém. E aqui diz que eles puderam perceber que eles haviam convivido com Jesus. Essa convicção veio pela vivência com alguém. Você acha que Pedro, Tiago, João e todos os outros viam Jesus falando para dentro? Jesus, repete aí, porque eu não entendi o que o senhor está falando. Não, eles viam Jesus certo nas suas palavras. Eles viam Jesus firmado naquilo que dizia. E quando se firmaram na mesma postura de Jesus, eles agiram da mesma forma quando foi preciso. Filho de Deus, haja como aquele que veio habitar dentro de você. Mas sabe quando você vai começar a agir assim? Quando você começar a ter convivência com Ele. Porque o texto diz aqui que eles perceberam que Pedro e João conviviam com Jesus. E, obviamente, não era apenas isso que Pedro e João carregavam.
Porque o texto também aponta algo importantíssimo no verso 8, diz lá, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou. Olha, eu não estou falando, querido, de você ter firmeza e convicção sem a essência de algo. Pedro e João estavam convictos, mas tinha a essência daquilo que eles estavam convictos. Veja, eles se colocaram diante das autoridades e falaram o que tinham que falar. Mas o texto diz aqui no verso 8 que eles estavam cheios do Espírito Santo. Quer ter firmeza no que você fala? Seja cheio do Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque para alguns falar com firmeza e convicção não é o problema é do que eles estão cheios. Imagine você pregando para alguém. O que você transmite para essa pessoa é um espírito por meio de palavras. Você prega para as pessoas? Saiba disso, sempre que você estiver pregando para alguém, o que você está transmitindo para essa pessoa é um espírito em forma de palavras. Você não está apenas pronunciando o beabá, o alfabeto. Quando você está pregando para alguém, você está transmitindo um espírito em forma de palavras. Você consegue entender isso? E esse espírito ele é detectável, porque detectaram o espírito aqui em João e Pedro. O próprio Pedro, depois de muitos anos, escreve isso em uma de suas cartas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Eu acho que Pedro, quando escreveu esse versículo, se lembrou daquele dia que estava diante das autoridades. Olha o que Pedro diz aqui. Consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Fica imaginando Pedro olhando lá para trás e escrevendo esse versículo. Porque ele precisou se comportar dessa forma perante aqueles que pediram razão da esperança que eles tinham. Você está pronto para declarar a razão da sua esperança? Eu estou, pastor, mas quando você precisa, você não tem firmeza nas suas palavras, você não tem convicção do que você está falando. Encontre, querido, essa firmeza aqui dentro, porque as pessoas vão pedir razão daquilo que você se firma. E como você vai dar a elas o que elas precisam? Aqui Pedro diz para nós estarmos sempre preparados para explicar a razão da nossa esperança. Isso significa duas coisas: ter o conhecimento do que você carrega e ter a convicção do que você carrega. Quantos têm o conhecimento daquilo que carrega? A outra questão é, mas e a convicção daquilo que você carrega? Porque você pode até ter o conhecimento, mas e a convicção? Você está convicto do que você está carregando? Você está firme e certo da sua esperança? Pastor, mas o meu jeito é de tímido, eu sou tímido mesmo, sabe, pastor? Esse é o meu jeito, eu sou tímido, eu sou introvertido. O que você está dizendo, querido, é que você é alguém sem firmeza e convicção do que você se tornou e do que você carrega. Tem gente que diz, não, o fulano é tímido. Não, o que ele é alguém sem firmeza e convicção no que ele se tornou e carrega. Porque toda pessoa que sabe quem é, sabe o que carrega, vai sair desse lugar de timidez. Vai se comportar como um filho de Deus. Vai rugir quando for preciso. O filhote de um leão, querido, não é um gatinho. Ele é um leãozinho e ele vai aprender a rugir. Cadê os filhos do leão aqui? Então para de miar e comece a rugir. Ou você acha que quando você for totalmente transformado e a sua real natureza vier para fora, você vai ficar timidamente? Ou você acha que quem está no céu agora está lá todo tímido, encolhidinho? Irmão, quando a sua natureza real vier para fora, você vai aparecer. Eu vou repetir para ver se você faz alguma coisa melhor. Quando a sua natureza real vier para fora, você vai ver quem você é. No céu agora não tem gente tímida não, irmão. No céu agora não tem gatinho, tem leão rugido. Porque eles estão debaixo da sua verdadeira natureza, plenos e cheios de convicção. Você não precisa esperar chegar no céu para trazer a sua verdadeira natureza para fora. Você pode fazer isso aqui. E o caminho para isso não muda.
Qual foi o caminho que nós vemos aqui na vida de homens e mulheres de Deus? Eles estiveram na companhia certa e cheio da coisa certa. Foi isso que lhes deu confiança. Todo homem e mulher de Deus na Bíblia, que estava cheio de plena confiança, você vai ver algo em comum em todos eles. Eles estiveram na companhia certa e cheio da coisa certa. Você quer ser alguém assim? Faça essas duas coisas. Esteja na companhia certa e seja cheio da coisa certa. O texto que nós lemos diz: cremos, por isso falamos. Ou seja, encontramos aquele lugar de firmeza onde podemos pronunciar com convicção as nossas palavras. Você fala segundo aquilo que você crê. Repita isso comigo: eu falo segundo aquilo que eu creio. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Para você pronunciar as suas palavras do jeito certo, a confiança precisa governar seu coração, irmão. Você já reparou que tudo aquilo que você aparentemente domina, você fala com mais convicção? Pega aquele assunto que você acha que domina. Nem vou dizer que você domina, mas que você acha que você domina. Como é que você fala a respeito daquele assunto? Não é com mais convicção? Não é com firmeza? Você não defende aquilo com unhas e dentes? Não é assim? Vai adiantar o pastor chegar e falar assim para você: é assim? Você vai falar assim: não, pastor, não é assim, é assim. Por quê? Você está convicto daquilo. Você acha que você domina algo. Eu posso começar a falar algo com você e não ter tanta firmeza, e você ter mais conhecimento e firmeza do que eu. Sabe o que vai acontecer? Eu vou parar de falar e vou começar a te ouvir, porque eu reconheci que você tem mais conhecimento e firmeza do que eu. Eu já passei por isso várias vezes, irmão. Eu já me deparei com pessoas em que elas começaram a falar, e aí quando eu comecei a falar, elas perceberam que eu tinha mais conhecimento e confiança no que eu estava falando, e elas pararam de falar para me ouvir. Só que o contrário também aconteceu. Eu já comecei a conversar com pessoas, e eu comecei a falar, e quando elas começaram a falar, eu percebi que elas tinham mais conhecimento e convicção do que estavam falando, e eu tive que me calar para ouvi-las. É assim, querido, quando você tem confiança, certeza do que você está falando, as pessoas vão parar para ouvir você, e Deus quer que as pessoas possam te ouvir. Deixa eu compartilhar algo que aconteceu comigo. Algumas semanas atrás, eu fui comprar ração para os meus gatos. Eu vou te dar um exemplo do que eu acabei de te falar. Eu fui comprar ração para os meus gatos, não é para rir. E eu cheguei lá no lugar, eu não sabia que a pessoa era. E aí a pessoa puxou o assunto a respeito dos bichanos. Vai vendo. E eu comecei a conversar. E eu descobri, no auge de todo o meu conhecimento felino, que eu não sabia de nada. Minha esposa está falando que ela já sabia. E ela começou a falar de gato, e eu entrei no negócio e eu comecei a querer dar uma de sabichão. Mas mal sabia eu que eu estava falando com a veterinária. Querendo ensinar para a veterinária que nem eu mesmo sabia, mas eu estava afirmando com muita convicção algo. Irmão, de repente eu soltei um negócio lá, ela olhou assim para mim, ela não quis me chamar de burro ou ignorante, e educadamente ela falou assim: eu não sabia disso não. Eu tinha acabado de dar uma informação nova para alguém que era veterinário e não sabia. Hã? Tipo assim, ela falou assim: será que eu não aprendi isso na faculdade? Não? Que negócio é esse que está falando para mim? Irmão, quando ela falou isso aqui para mim, eu calei a boca na hora. Quando ela falou essa frase para mim, eu fiquei quietinho na hora. Ela falou assim para mim: lá na faculdade a gente estudou casos como esse. Quando ela falou isso, eu fiquei quietinho. Por quê? Porque eu vi que ela tinha conhecimento e mais convicção do que eu tinha nas minhas palavras. Sabe o que eu fiz? Fiquei calado e ouvi ela falar. Você consegue entender o exemplo que eu te dei? Quando você está certo, pleno, cheio de confiança, não importa o quanto as pessoas falem com você, quando você abrir a sua boca, elas vão perceber que o que está dentro de você é maior do que o que está dentro delas. E elas vão parar para te ouvir.
Mas se você ficar aí todo acuado, medroso, sem firmeza nas suas palavras, como você vai convencer alguém, se nem mesmo você está convencido? O ponto que eu quero chegar é que nós temos a necessidade da companhia certa para que em nós haja, no abrir da nossa boca, a certeza do que falamos. Diga para o seu irmão: irmão, olha para ele de novo e diga: irmão, se disponha para estar na companhia certa. Querido, isso não só vai fazer a diferença para os outros, mas vai fazer a diferença para você. Vai fazer diferença para os outros, porque quando você falar, você vai estar agarrado em algo. Mas vai fazer a diferença para você, principalmente. A firmeza em suas convicções lhe proporcionará benefícios da parte de Deus. Vou repetir isso aqui, vou te dar um exemplo. A firmeza nas suas convicções vão proporcionar benefícios da parte de Deus para você. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, do verso 5 ao 8. Preste atenção. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-na com fé, com plena convicção, com plena certeza, firmado naquilo que vocês estão pedindo. Façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma, se ele não tiver firmeza dentro de si, se ele não tiver confiança dentro de si. O que Tiago está dizendo é que você pode pedir coisas sem ter a plena convicção dentro de si, e isso não vai te gerar nenhum benefício. Ao contrário, ele diz: se você não tiver confiança no que você está pedindo, você não vai receber nada. Vou repetir o verso 7, ele diz: ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Está vendo o que a plena certeza vai gerar para você? Não apenas para os outros, mas para você. Vai gerar em você que quando você chegar diante de Deus para pedir algo, você vai receber o que você está pedindo. Agora, se você não tem convicção, você vai chegar diante de Deus e vai falar algo para Ele e você não vai receber. Porque Deus está olhando além das suas palavras. Deus está olhando aonde você está se firmando. Qual é a fonte da sua convicção? O que Tiago está dizendo é: se você precisa de algo, peça, mas ao pedir, seja firme e convicto que você receberá o que está pedindo, porque você não pode receber se estiver dividido entre o querer de Deus e o não querer dele. É aquela história: será que é a vontade de Deus? Quantas vezes você não falou isso? Ai, será que a vontade de Deus me dá isso? Ou você já ouviu de pessoas: ah, será que é a vontade de Deus fazer tal coisa? É a vontade de Deus dar sabedoria para o seu povo? É a vontade de Deus dar sabedoria para o seu povo? Sim. É óbvio que sim, mas a convicção com que você pede isso é o que determina se você vai receber ou não. Tiago fala: peça sabedoria a Deus se falta para você, mas peça com convicção, porque se você não pedir com convicção, mesmo que você peça o que Deus quer te dar, se não tiver certeza dentro de você, você não vai receber. Quem entendeu isso, diga amém. Portanto, se preocupe com uma coisa: pôr seu coração para crer. Esse é o ponto. Ponha seu coração para crer. Ponha seu coração em cima da rocha. Ponha seu coração firmado no lugar, irmão. Tiago disse: porque se você não tiver firmeza, não espere receber coisa alguma. Tem coisas, querido, que você precisa receber, mas tem coisas que as pessoas também precisam receber através de você. Mas antes de você falar, você precisa ouvir e crer naquilo que você está falando. Primeiro ponto: ouça e creia naquilo que você está ouvindo, e então fale a partir desse lugar, porque se você creu, você vai conseguir levar pessoas também a crerem. E sabe, sai desse lugar, irmão, de inferioridade, de timidez, de achar que você é um nada. De fato, em nós mesmos somos nada. Mas repito, quem é tudo habita dentro de você. Amém. Ele está rugindo aí dentro, amém? Amém? Nós aprendemos a viver a vida amansados, como cordeirinhos. Precisamos aprender a rugir, e o peso desse rugido chegue onde é preciso, e as pessoas entendam que há uma autoridade ali.
Repito, o leão ruge para dizer o quê? Esse território me pertence, aqui é meu lugar. Para de ser cordeirinho, irmão. Aprenda a se posicionar e a se firmar no seu interior, porque Deus te colocou para ser uma autoridade nessa terra. E aonde quer que você esteja, podem até muitas vezes não entender você, lá, ele é cheio de si, ele é soberbão. Não, é você que está posicionado no seu interior e sabe quem você é. Você não precisa mendigar nada, você sabe quem você tem, você sabe o que você carrega, você sabe qual é a sua natureza, e baseado nisso você se porta. Da próxima vez que você tiver a oportunidade, chega aqui sem medo, abra sua boca. Pastor, mas se eu estiver errado, repito, você pode até estar errado, e provavelmente você vai estar em algumas coisas. Depois eu venho e corrijo, não tem problema não. Mas você tem que ser o primeiro a estar convencido do que você está falando. Porque como que você vai pregar? Aquela mensagem, a Chayane colocou hoje no grupo, e eu vou ministrar ela futuramente. Como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Deus quer enviar você, mas antes de enviar você, Ele precisa ter você firmado nessas verdades, firmado nas convicções dEle, porque Ele quer que quando você for para pregar, as pessoas possam te ouvir. Amém? Quem entendeu essa palavra? Se firme, querido, em quem está dentro de você, mas conheça quem está dentro de você. Se apoie nessas verdades. E saia desse espírito errado, de timidez, porque esse não é você. Essa é a sua alma que foi, durante toda a vida, atacada e levou você a esse lugar de timidez e de inferioridade. Talvez você desenvolveu um padrão que mostra para você que você não tem capacidade nenhuma. Mas Ele está olhando aí para dentro de você e falando, cara, eu não te dei apenas as minhas palavras, eu te dei o autor da vida, para habitar no seu interior. Como é que você pode dizer que não pode? Como que você pode pensar que não é possível? Como que você não consegue se firmar em quem está no seu interior? É possível, querido. Se firme nisso. Amém? Fica de pé no seu lugar.